Muito bem, você acabou de ouvir aí essa canção, né? Últimos Dias, Evne Braga cantando aí, atendendo o pedido do irmão Júnior, lá do Marimar, que está nos ouvindo. Muito bem, nós queremos dizer aos irmãos e amigos que este é o programa Plantando Educação, colhendo vidas da Assembleia de Deus em Timon. E este programa que está sob a responsabilidade da Superintendência Geral da EBD, Escola Bíblica Dominical, sobre a presidência do diácono Jorge Rios, e o nosso pastor presidente, que é o diretor-geral da EBD, é o pastor Evaldo Pereira de Sá. Muito bem, irmão Maurício, nós temos, vamos já voltar para a lição, mas nós temos aí as lições que começam, não só essa revista das jovens e adultos, mas toda a grade curricular, ela começa amanhã, né? Então tem, por exemplo, amanhã os pré-adolescentes, eles vão começar a estudar amanhã uma lição muito importante, que é o pré-adolescente e a igreja. É uma revista que eles vão começar a estudar amanhã, o pré-adolescente e a igreja. Os adolescentes, eles vão estudar amanhã cartas que ensinam. Eu olhei a revista, uma revista muito boa, porque minha filha estuda nessa revista. E amanhã os adolescentes irão também iniciar uma revista com o tema Cartas que Ensinam. Quem tem a classe juvenis amanhã vai começar também o perigo da falsa ciência e das filosofias. E aí fica aí a dica e o convite a todos vocês que estão nos ouvindo, porque a EBD ela tem uma classe para cada faixa etária: berçário, maternal, jardim de infância, primário, juniores, pré-adolescentes, que nós já falamos aqui, adolescentes, juvenis e jovens e adultos, que eu creio que em quase toda a igreja é das maiores, né, classes, maior classe que existe, de jovens e adultos, que é essa revista de Daniel que nós estamos estudando. Portanto, escola dominical em todas as igrejas, Assembleia de Deus em Timon, a partir de 8h30, indo até 10h30 no máximo, viu? Vá para a escola, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, será bem recebido. Aliás, em alguns locais amanhã talvez não vai ter, né? Por exemplo, na congregação Peniel, nós acordamos de não ter, a maioria dos professores, alguns vão ter que viajar para votar fora, e é a questão do horário que a pessoa vai votar. Então, por conta disso, lá na congregação Peniel, nós não teremos. Em algumas congregações não terá a lição em razão aí das eleições, né? Das eleições, né? E é perfeitamente compreendido, dá para se entender, e aí o coordenador, juntamente com o dirigente, ele entra em acordo, marca um dia na semana, né? Terça, quarta e quinta, você combina direitinho aí com o seu dirigente, com o seu pastor, para que a gente não perca essa lição de domingo, que é muito boa, principalmente ela precisa ser estudada aí com um pouco mais de forma detida, né, detidamente, para que possa... Tem alguns pontos que aqui no programa o nosso tempo é curto, infelizmente nós não podemos abordar todos os pontos, né? Aproveitar e mandar um abraço também para minha família, cadeira cativa aí da programação, está na sintonia, a irmã Márcia, minha esposa, minhas filhas, com certeza estão lá na sintonia da nossa programação. Segundo ponto, né, irmão? Os fatos que propiciaram o exílio na Babilônia. De forma muito resumida, a gente pode observar que foi em função da desobediência do povo israelita, apesar de tudo que Deus havia feito para o povo, mas o povo resolveu desobedecer a Deus e acabou. Inclusive, como você falou agora há pouco, Jeremias advertia o povo, mas infelizmente o povo não atendeu aí as advertências de Jeremias, e Nabucodonosor, em 606 anos antes de Cristo, invadiu Jerusalém, subjugou o povo israelita e levou deles cativo, inclusive Daniel, e praticamente desmoralizou aí o povo israelita de forma política, de forma religiosa, e deixou aí Israel sitiada aí pelo povo pelos babilônicos, né? E aí, irmão Maurício, só voltando à questão dos impérios, e aí é importante a gente ter uma visão, né, sobre a questão dos impérios,
Porque se você associar o império direitinho em relação à história, você, por exemplo, você chega à história bíblica, você conclui que os impérios começaram muito antes na história lá sem ser o Império de Babilônia, porque o Império de Babilônia foi apenas uma sequência de grandes impérios, né? E o Império de Babilônia ele deu esse destaque exatamente por este momento caótico de Israel, que Israel estava passando. E foi nesse império, porque antes, por exemplo, havia o Império Egípcio, inclusive foi um império muito grande, que as histórias dos egípcios se entrelaçam em vários momentos com o povo, né, de Israel, que somente o Egito é um dos países fora de Israel que mais é citado na Bíblia. Então tem essa questão do Império Egito, mas na sequência tem o Império Assírios, e aí vem os babilônicos com seu império, e é neste momento histórico de crise de Israel, que Israel é dominado por Babilônia e é levado cativo. E aí, mas instala-se também o Império Babilônico também em Jerusalém. O que sobrou exatamente, foi dominado pelos babilônicos, né? Foram duas etapas, se não me falha a memória. A primeira ele dominou e levou cativo alguns jovens. Aí na segunda ele levou tudo. Queimou as portas, levou o templo, os inclusive, utensílios, foi destruído naquela época. Destruiu tudo e levou para Jerusalém. E aí nesse contexto, aí nós já vamos começar a entrar no segundo ponto, que nós vamos só ouvir uma canção para a gente concluir. Mas nesse contexto entra Daniel, porque Daniel foi para a Babilônia ainda jovem, novo, bem novo, né? E aí nós já vamos entrar sobre a questão, o homem Daniel, que é o terceiro ponto para a gente concluir. Lembrando que nós vamos responder a pergunta aí do irmão. Eu já ia falar, meu irmão. Carlos Mas é Eduardo, bom que ele né? Fica ligado lá, ele não deixa. Fica ligado no programa, né? Ele fica ligado. Deixar lá aí para as cenas lá no finalzinho do. Nós vamos já trabalho. responder. Nós vamos ouvir mais uma canção. Nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor o pastor José Ribamar, lá em Portugal. Ele que está nos ouvindo, sempre está mandando aqui um abraço para nós, um alô, dizendo que está ligado no programa, né? Plantando educação, colhendo vidas. Pastor Ribamar, que é missionário lá em Portugal. Nós aproveitamos que o alcance hoje da rádio, né, a nível mundial, e nós aproveitamos para mandar também nosso abraço ao evangelista, né, o pastor Claudemir Rodrigues, lá no Paraguai, e também ao irmão Sérgio Desidério, na Bolívia, se não me falha a memória. Então, nosso muito obrigado aos irmãos que estão nos ouvindo pela Timon FM e também que estão nos ouvindo pelo portal, né? O portal internet. A frequência da Timon FM 87.9 e a internet é portaltimonfm.com.br. Nós vamos ouvir Kleber Lucas cantando Deus Forte, uma bonita canção, e nós oferecemos a todos os irmãos. Já voltamos para fazer a conclusão da revista, do comentário da revista.